Então, ficou claro que em relação à AC1, à AC2 e à regimental? Alguém está com alguma dúvida ainda em relação a isso? Não. Tranquilo, professora. Então, tá bom. Tendo dúvida, vocês vai me mandando mensagens, tá? Bom, deixa eu falar sobre atividade. Eu postei uma atividade lá, uma tarefa para vocês desenvolverem, uma tarefa diferente. Vocês vão ter que elaborar 3 questões, tá? Vocês vão elaborar 3 questões. Estas questões, o bacana é fazer questões elaboradas, mas se vocês fizerem questões simples, tudo bem. E é o seguinte, né? Elaborar pergunta e resposta não é algo muito simples de se fazer, não. Tá? Então, a gente acha que é tranquilo, mas não é, não. Dá um pouco de trabalho. O tema que vocês vão utilizar é o metabolismo celular, que foi da aula passada, e sobre o conteúdo de hoje, que eu vou falar sobre a síntese proteica. Tá? Então, vocês podem usar esses 2 temas para elaborar 3 questões. Vocês podem fazer questões alternativas, questões simples ou questões modelo ENAD, pode colocar figura, se vocês quiserem, tá? Mas desenvolva a pergunta, tá? Porque o que vai acontecer? Como que eu vou corrigir essas questões, né? Então, como vai da criatividade de cada um, dificilmente acontece das questões serem uma igual à outra, tá? Então, só é igual se a gente faz o copia e cola. Então, assim, se houver uma segunda questão de um colega que aparecer, a questão desse colega vai ser anulado, tá? Então, que primeiro que aparecer é validado, mas o segundo que aparecer igual não vai ser considerado, tá? Então, sugiro criatividade no desenvolvimento das questões. As questões alternativas, precisam colocar alternativas A, B, C, D e E. E a alternativa que for correta, vocês coloquem em grifado, né? Olha, essa aqui é a alternativa correta. E se for questão discursiva, essa questão precisa vir com uma resposta, tá? Então, além da pergunta, vem a resposta, tá? Mas façam questões elaboradas, usem da criatividade de vocês, tá? É uma forma também de... É uma outra forma também de desenvolver o lado acadêmico de vocês, tá bom? Tudo bem com essa tarefa? Sim. Outra coisa, em relação, se vocês quiserem colocar figuras, vocês podem colocar figuras, mas coloca lá, eu coloquei um PDF lá explicando, né? Colocar a fonte da figura, tá? Então, é só copiar lá o link, onde a figura aparece, e coloca embaixo dessa figura. Não tem muito segredo para isso. Acho que não tendo outras perguntas, vocês me pontuam, tá? Eu vou compartilhar a tela para falar da aula. Esse trabalho, professora, é sobre essa aula de hoje e a da segunda-feira passada, é isso? Isso. O conteúdo pode ser dessa semana ou da semana passada. Tá. Vocês estão vendo? Não. Sim. O que vocês estão vendo? A tela. O slide da síntese proteica? Não. Não, ainda não apareceu nada. Não? Só a tela. Agora?
Não. Ainda não. Quando aparecer, me avisem. Não? Não. Não. Ele está indo para um arquivo aqui que não é para ir. Ele abriu que Agora não tá é. aparecendo. É, mas ele é aparecendo. parecido de tecido muscular, né? Isso. É, mas não é esse. Igualzinho o desenho que eu fiz, hein, professor? É, né? E agora? Perfeito. Síntese proteica. Agora foi. Ele tá aparecendo no PowerPoint. Ele não tá aparecendo tela inteira, né? Isso, PowerPoint. Tá. Eu não consegui, aquela hora eu não consegui fazer de tela inteira para ficar assim, tá bom? Então, hoje eu vou falar de síntese proteica. Porque quando a gente fala, dentro da educação física, todo mundo, assim, o tema proteína, né, é um ponto bastante forte dentro da área, né? E aí, quando a gente fala de proteínas, o que a gente entende de proteína, né? Existem muitas empresas que vendem proteínas, né? Ou substrato para a formação das proteínas do corpo, tá? Mas antes de falar um pouquinho das proteínas, síntese proteica, eu quero falar um pouquinho dessas proteínas. O que são essas proteínas que fazem parte do nosso organismo? Porque, na verdade, o consumo, na verdade, é do substrato para a formação dessas proteínas. Então, onde que estão essas proteínas? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, essas figuras que vocês estão vendo aí, são figuras tridimensionais, das proteínas, tá? Então, proteínas que elas podem apresentar a forma de enzimas. O que são enzimas? Enzima é aquela substância que vai catalisar uma reação, né? Então, ela vai catalisar o metabolismo. Lembra, o metabolismo são reações químicas, né? De catabolismo ou anabolismo. Então, elas vão catalisar, né? Então, digamos assim, que ela vai alterar a velocidade das reações químicas, tá? Então, algumas enzimas, as proteínas, elas podem apresentar na forma de enzimas, né? Então, ela vai controlar a síntese da degradação de carboidratos, lipídios, proteínas estruturais e de moléculas sinalizadoras. Tá? Então, aqui alguns exemplos, tá? de proteínas do tipo enzimas. Outra forma de proteína são as proteínas transportadoras. Tá? Então, as proteínas transportadoras... gente, eu tô vendo eco aqui. Um minutinho só. Então, aqui as proteínas transportadoras. O que são essas proteínas transportadoras? Quando eu falei de membrana plasmática, né, que a membrana é formada por fosfolipídios e que a gente tem umas proteínas de transporte, é a elas que estou me referindo, tá? Então, essas proteínas, elas servem para transportar íons, glicose, aminoácido, tá? Então, elas são proteínas transportadoras da membrana celular ou da membrana nuclear, e elas também podem estar presentes nas organelas, tá? Regulando o movimento de moléculas, como nós estudamos lá na mitocôndria, né? Então,
Aqui, essas proteínas estão localizadas, então, nesses elementos. Outra forma como as proteínas se apresentam é na forma de hormônios, tá? Então, o hormônio, na sua composição, a base dos hormônios a base é a molécula de colesterol, tá? O colesterol é uma molécula lipídica. Mas essa molécula lipídica, ela pode estar agregada a proteínas, ou melhor dizendo, elas podem estar agregadas a aminoácidos, tá? Então, aí a gente fala que eles constituem hormônios, tá? Então, os hormônios são aquelas substâncias que circulam, que usam como transporte o sangue, tá? Então, aqui a gente tem a presença de hormônios como proteínas na forma de hormônios, tá? Então, um exemplo aqui a gente tem a insulina e o hormônio do crescimento. A insulina está relacionada lá com é um hormônio que permite a entrada da molécula de glicose no meio intracelular. E aqui a gente tem um hormônio do crescimento que é liberada pela hipófise, né? Que vai ser importante no período de crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, mas na fase adulta ela também está presente e vai ser importante na manutenção das diversas estruturas corporais, tá? Então, é uma forma também no qual as proteínas se apresentam. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, quando fala de proteína. O que é proteína? Né? Temos vários elementos que são proteínas, tá? Tem aminoácido, é um elemento lipoproteico, glicoproteico. Outra forma que as proteínas se apresentam é em elementos estruturais da célula, né? Quando eu falei de organelas, dentro da aula de organelas, eu falei dessas estruturas que são os microtúbulos, né? Então, os microfilamentos, microtúbulos, eles são formados com moléculas de aminoácido, né? E neste caso aqui, ela vai dar forma à célula, ou ela vai permitir o transporte de substâncias no interior da célula, tá? Então, ele também vai fazer parte de elemento estrutural. Aqui a gente pode até colocar, como por exemplo, as moléculas de actina e miosina, né? Então, o que é as moléculas de actina e miosina? São aquelas moléculas que estão relacionadas com a contração muscular. Aqui, ó, aqui as moléculas de actina, aqui é uma molécula de actina e a complexidade da molécula de miosina, tá? Então, vocês percebam, sempre dá a impressão que as moléculas, elas formam molinhas, né? Ó, a estrutura dela é em mola, e depois, na verdade, assim, a estrutura, o filamento de proteína, ela é linear, tá? E depois ela pode ir mudando a sua conformação, né? E aí, mudando a sua conformação, ela vai apresentar uma certa complexidade na estrutura. As proteínas também, elas, então, são responsáveis na constituição celular, como a gente viu na aula de tecidos, né? Que os tecidos são formados por diversos elementos, e aqueles elementos glicoproteicos ou lipoproteicos são responsáveis por formação de porção estrutural das células. E também as proteínas podem formar as organelas, né? Como a gente já viu antes. Então, olha aqui essa é uma imagem, né, para vocês observarem como como que as proteínas podem se apresentar, tá? Então, essa é a conformação no qual os pesquisadores conseguem identificar a forma da proteína, tá? Então, a forma também vai determinar algumas atividades funcionais dessa proteína, tá? Então, o que a gente define como proteína, né? Então, olha aqui, a proteína é qualquer unidade de um grupo de moléculas orgânicas grandes, composta de subunidades menores, que são os aminoácidos, e esses aminoácidos são unidos por ligações peptídicas. Tá? Então, aqui a gente tem uma proteína mais simples, olha. Então, ela é uma fileirinha, na verdade, é uma fileira de aminoácidos, e essa fileira de aminoácidos
dependendo do aminoácido que ele... aliás, esses aminoácidos estão ligados por ligações peptídicas, tá? E através dessas ligações peptídicas, eles podem apresentar diferentes formatos. Tudo bem? Então, quando fala de proteína, a gente tem vários elementos proteicos compondo as estruturas celulares, tá? Então, quando você fornece um substrato, são essas as proteínas no qual a célula vai construir, tá? Ela vai fazer a construção desses elementos. Quando eu falei lá na primeira aula, na verdade, que eu nem consegui terminar, né? Quando a gente fez aquela aula presencial, eu falei um pouco, lá naquela aula, falava um pouco de proteína, tá? Então, hoje são conhecidos em torno de 20 aminoácidos, tá? Então, a gente tem aqui ó, uma cadeia de aminoácidos, tá? Uma proteína. Em cada aminoácido, ela tem essa fórmula molecular, tá? Então, é isso aqui a fórmula molecular da proteína. O termo proteína vem do grego proteion, que significa preeminente, e aí sugere que todas as funções básicas das células dependem de proteínas específicas, tá? As proteínas, elas podem ser formadas apenas por cadeias de aminoácidos, ou elas podem vir conjugada com outros elementos, né? Então, elas podem estar agregadas com outros elementos, tá? Então, a gente tem aqui por exemplo, carboidratos, né? Que é a glicose pode estar agregada à proteína, ácidos nucleicos, ácidos graxos podem estar agregadas a proteínas, ou mesmo pigmentos, tá? Então, diferentes elementos... Oi. Desculpa atrapalhar, tem o Carlos. O Carlos. Tá querendo entrar, ele mandou uma mensagem. Carlos. Ele tá pedindo para entrar na aula. Acho que ele já tá pedindo há um tempão, e eu aqui. Tá bom, obrigado. Tudo bem? Então, quando se fala de proteínas, né, elas podem apresentar de diferentes formas, tá? As maiores proteínas, os elementos proteicos presentes no nosso organismo, está na fibra, na fibra muscular estriada esquelética, tá? Então, as maiores proteínas estão localizadas no tecido muscular, que as cadeias são longas, né? Por exemplo, a gente compondo, vocês fizeram a figura, chegaram a fazer a figura do sarcômero, né? Chegaram ao nível do sarcômero. Lá no sarcômero, existem 6 proteínas diferentes, tá? Uma dessas proteínas é chamada de titina. Essa proteína, só é um filamento de titina, que ela tem a forma de uma mola, ela tem 25.000 aminoácidos. Uma proteína. Tá? Então, imagina a quantidade de aminoácidos necessários para a construção, da estrutura estriada esquelética que compõe o nosso organismo, né? Então, é muito aminoácido. Aqui só uma tabelinha para mostrar para vocês. Eu achei interessante essa tabela, porque é uma tabela periódica que mostra os diferentes tipos de aminoácidos que existem, tá? Bom, entendido o que é proteína, agora eu já posso entrar na síntese proteica. Tudo começa onde? Lá no DNA, né? Então, o que é o DNA? O DNA é aquela fita dupla que contém a informação genética, né, toda a informação genética do que vai acontecer no nosso organismo durante toda a nossa vida, tá lá, nesse DNA, né? Metade a gente recebeu da mãe, metade recebeu do pai, e formou
essa fita dupla de DNA, tá? O DNA, então, ele fica localizado no interior do núcleo, e ele não sai de dentro do núcleo. Então, como que essa informação que está lá no interior do núcleo vai sair para que haja síntese proteica, né? Então, o DNA, como é uma fita dupla, ele vai fazer uma cópia simples de parte desse DNA que a gente chama de RNA. Tá? Então, o que é o RNA? É uma cópia simples e de partes, nem do DNA completo, né? Nem de uma fita, né, completa. Essa etapa no qual sintetizada uma fita de RNA é chamado de transcrição. Ele transcreve, ele copia. Tá? Então, transcrição. Mesma coisa quando a gente pega um texto de alguém e copia esse texto. Isso é uma transcrição. E essa transcrição acontece lá no interior do núcleo, né? Então, a informação genética, ela sai do núcleo a partir dessa estrutura chamada de RNA. O RNA sai do núcleo e vai em direção ao citoplasma celular. Tá? E quando ele sai para o citoplasma, ele vai encontrar uma organela chamada de ribossomo. E aí, esse ribossomo vai fazer a tradução desse RNA. Ele vai traduzir o que o RNA tá compondo lá, qual a informação que tem no RNA. E esse RNA, então, vai ser transduzido em um elemento chamado de proteína. Tá? Então, para que a síntese proteica aconteça, ela precisa dessa informação genética que está lá nesse DNA, que está no interior do núcleo. Uma coisa aqui em relação às proteínas, eu falei assim, por exemplo, que a molécula de titina, né? A molécula de titina, ela tem 25.000 aminoácidos, isso é uma proteína. Às vezes, a gente tem elementos menores, né, cadeias de aminoácidos menores que a gente vai chamar de peptídeo, tá? Então, aqui a diferença de peptídeo e proteína está no tamanho. Bem, o que é o DNA e o RNA, né? A gente tem que lembrar lá da escola, né, que a gente estudou o DNA e o RNA. Então, toda a informação genética, toda a informação genética do que vai ser sintetizada, as estruturas que serão sintetizadas durante toda a nossa vida está lá, né? Então, aqui a gente tem uma cadeia, só para mostrar para vocês a dupla hélice da cadeia de DNA. Aí, vamos recordar um pouquinho aqui, né? Para formar a cadeia, essa fita dupla de DNA, ela é formada de bases nitrogenadas, tá? Por que nitrogenadas? Porque tem lá um elemento, tem um nitrogênio na sua composição, tá? Quais são essas bases nitrogenadas? Tá aqui a colinha para vocês, ó. Tem a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Tá? Então, citosina, guanina, adenina e a timina. São as 4 bases nitrogenadas do DNA. Não sei se vocês se recordam, mas tinha lá o pareamento entre eles, né? O C se liga com o G. O A se liga com o T. Tá? Então, tem essa ligação, não é aleatória, tá? Então, aqui, ó, o A tá aqui laranjinha, o A com o T que tá amarelinho, e o C que tá azulzinho aqui, com um G com um azul um pouco mais escuro aqui na fita do DNA. Então, a ligação das bases nitrogenadas acontecerão desta forma. E aí, a gente tem aqui, então, o DNA significa ácido desoxirribonucleico. Tá aqui a fórmula molecular dele, ácido desoxirribonucleico. Aí, como o DNA não sai do interior do núcleo, ela faz uma cópia simples, que é chamada de RNA, ou ácido ribonucleico. Tá aqui a fórmula molecular dele. Quais são as bases nitrogenadas que formam o RNA?
a gente tem também a citosina, que está no DNA, também tem no RNA. A guanina, também presente tanto no DNA como no RNA, assim como a adenina. Tá? Então, citosina, guanina e adenina é comum entre o DNA e o RNA. Qual a diferença aqui? Que não existe timina no RNA, mas existe a uracila, ou uracil. Tá? Então, existe aqui o elemento chamado de uracil, que substitui a timina. Tudo bem? Então, aqui, quais são as bases nitrogenadas do RNA? Citosina, guanina, adenina e uracil. São as 4 bases nitrogenadas. E aí, elas são, para não ficar falando o nome inteiro, então é C, G, A e T, que é no caso da timina, e C, G, A e U da uracila. Tá? Então, é assim que é apresentada as bases nitrogenadas. Então, temos aqui a tabelinha, né? E aí, o que acontece? Então, quer dizer que nós temos essas 4 bases nitrogenadas, e essas 4 bases nitrogenadas, quando elas formam o RNA, né, lembrando que não existe timina, mas existe a uracila, elas podem formar os aminoácidos, tá? Então, 3 bases nitrogenadas, elas formam um aminoácido, tá? Aqui a tabelinha, né, dos aminoácidos, tá? Então, a gente tem lá cerca de uns 20 aminoácidos, e cada aminoácido, então, tem essa composição de 3 bases nitrogenadas. Né? Imagina, a gente tem 4 tipos de bases nitrogenadas e elas podem se combinar de diferentes formas. Né? Então, combinando de diferentes formas, elas acabam formando os diferentes aminoácidos, como está aqui nessa tabela. Né? Olha aqui, ó. O uracila, o C, o A, o G. Né? Aqui é a mesma coisa, o U, o C, o A e o G. E aí elas vão fazendo essas combinações. Dentre esses diferentes tipos de aminoácidos, a gente tem uma combinação aqui chamada de metionina. O aminoácido metionina é chamado de códon a proteína de iniciação, tá? Ou códon de iniciação. E aí aqui está escrito stop, né? Tem 3 stop aqui, né? Então, que é o uracila, né? Com o A, o AG e o UGA, tá? Que são os aminoácidos de terminação. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Voltando aqui um pouquinho. Então, nós temos as bases nitrogenadas, tá? A gente tem as 4 bases nitrogenadas. As 4 bases, elas se combinam. Elas se combinam em 3 trechos. 3 bases nitrogenadas, elas formam o que a gente chama de códon. E esse códon configura em um aminoácido. Tá? Então, ó, quantas combinações são possíveis? 64 combinações possíveis de códons. Tá? Então, aqui a gente tem 64 combinações de códons. Tá? Então, são 3 bases nitrogenadas que configuram um aminoácido. E aí, a gente tem aqui o códon de iniciação e o códon de terminação. Como assim de iniciação e terminação? Né? Aí eu falei assim, que o RNA é uma cópia simples do DNA, mas não é uma cópia completa deste DNA, dessa fita do DNA, né? Ela copia uma parte, tá? Então, como assim copia uma parte? Significa que tem lá um códon de iniciação e um códon de terminação que vai informar, olha, você vai fazer uma cópia daqui até ali, tá? Então, ele é um sinalizador de que a cópia pode ser feita somente em um trecho deste DNA.
tá? Então, por isso os códons de iniciação e os códons de terminação. Bom, o que era a transcrição, então? É aquela fase da síntese proteica, onde vai acontecer dentro do núcleo, né? Então, a gente tem o DNA e vai haver uma cópia simples que é chamada de RNA, tá? Então, a gente tem aqui a transcrição. Essa transcrição, ela vai depender também aqui de uma enzima chamada de RNA polimerase, tá? Então, olha aqui. A transcrição, então, ocorre no interior do núcleo, e a informação genética serve como um molde para a cópia da informação para a formação do filamento de RNA, tá? E aí, a enzima, lembrando que enzimas são proteínas, né? A transcrição é catalisada pela enzima RNA polimerase. Então, para que ocorra a formação desta cópia simples do DNA, é necessária a presença dessa enzima aqui, que é a RNA polimerase. Então, o que é o RNA? Então, é uma cópia simples do DNA, mas existem ainda tipos de RNAs, e esses tipos de RNA serão importantes, esses diferentes tipos de RNA serão importantes para a síntese proteica. Então, o primeiro RNA aqui é o pré-RNA mensageiro, né? Então, quer dizer que antes daquele RNA que vai sair do interior do núcleo, ele vai formar um RNA pré, né? Vai formar um pré-RNA, tá? Ou seja, o que é esse pré-RNA? Então, eu tenho aqui uma figura mostrando a fita dupla de DNA, né? Tem uma fita dupla de DNA. Essa fita, ela vai abrir para que esse RNA polimerase, né, vai fazer com que essa fita dupla se abra para que haja uma cópia desse RNA, tá? Então, observe, o que ele faz? O que o RNA fez aqui? Copiou um trecho inteiro aqui, né? Copiou um trecho inteiro do DNA, né? Do que está apresentado aqui na figura. Só que tem pedaços aqui que não vai ser importante para a síntese de uma determinada proteína. Ele fez a cópia, tá? Só que, então, esse RNA aqui não é o RNA que vai transcrever numa proteína, tá? Então, por exemplo, aqui tem um elemento chamado os exons. O que são exons? São segmentos de DNA que codificam proteína, tá? Então, quer dizer que essa parte que está colorida, azul, verde, vermelho, azulzinho e laranja, são as partes que vão codificar uma determinada proteína. E essas outras partes que não está colorido? Aqui eu vou chamar de introns, que não são partes do DNA que não codifica a proteína. Bom, então eu tenho partes que codificam e partes que não codificam. E aí? Eles precisam ser removidos, tá? Então, olha aqui o que aconteceu aqui. Removeram-se os introns e agora eu tenho um RNA que vai codificar uma determinada proteína. Tá? Então, isso aqui, essa faixa de RNA que foi feita a cópia completa do DNA, é um pré-RNA. Depois que os introns foram removidos, né, que são aquelas partes que não codificam na proteína, foram removidos, e eu só tenho partes importantes desse RNA para codificar a proteína, aí sim eu tenho um RNA que é chamado de RNA mensageiro. Tá? Antes disso eu tenho o pré-RNA, depois eu tenho o RNA mensageiro. Quer ver onde observa esse tipo de coisa? Quando vocês vão fazer... Como é que se chama aquele processamento do computador para acelerar? Esqueci o nome agora. Tem um processo no computador que acontece, que a gente fica colocando um monte de aplicativo, né, na memória do computador, aí, às vezes a gente não quer mais aquele aplicativo, remove do computador, né, e aí fica ocupando um determinado espaço. Aí tem um negocinho, que eu sei que tem um negocinho aí, que a gente configura ele para fazer uma organização das informações. Então, basicamente, é isso que vai acontecer lá
com o nosso RNA, tá? Ele vai organizar toda essa informação que está presente nesse trecho de RNA. Então, nós temos aqui o RNA mensageiro, né? O RNA mensageiro vai ser importante, então é ele que vai trazer a mensagem, né, do DNA para codificar na síntese da proteína, na produção da proteína. O próximo tipo de RNA é o RNA transportador. O RNA transportador, ele tem essa forma aqui, alguns dizem que tem a forma de trevo, tá? Então, existem vários tipos de RNA transportador, porque está relacionado com o aminoácido, tá? Então, existem vários tipos de RNA transportadores. Então, ó, essa imagem aqui é um RNA transportador e a bolinha verde aqui em cima, ligada a ele, é um aminoácido. E o outro tipo de RNA é o RNA ribossômico, né? Então, o RNA ou rRNA, né? Ele vai fazer parte do próprio ribossomo para que a organela possa fazer a síntese proteica. Tá? Então, esses são alguns tipos de RNAs. Tá? O pré-RNA, para o processamento mesmo da síntese proteica, a gente precisa aqui do RNA mensageiro, do RNA transportador e do RNA ribossômico. Temos aqui outros RNAs, tá? Então, a gente tem aqui o RNA de interferência, que são pequenos RNAs, que são responsáveis pela remoção daquelas partes dos introns, que são aquelas porções que não codificam proteína, e os microRNAs, que promovem a produção ou a introdução de pequenas moléculas. Isso aqui, existe uma área de pesquisa chamada de engenharia genética, tá? Então, na engenharia genética, é utilizado pedaços de RNAs e colocados em vírus e bactérias para a produção por exemplo, de medicamentos, tá? Então, esses tipos de RNAs ou microRNAs são muito importantes principalmente na indústria farmacêutica, né? Eles utilizam muito desses trechos para a produção de substâncias. Então, ó, na transcrição, apenas um dos filamentos do DNA serve como molde para a síntese do DNA. Então, a gente tem que lembrar que o DNA é uma fita dupla, mas apenas um lado, quer dizer, os dois lados, eles podem formar a molécula aliás, eles podem formar o ácido nucleico, né, o RNA. No entanto, tem um sentido, tem um lado para seguir. Tá? Então, não é de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Existe um sentido para que haja a cópia deste DNA, tá? Então, a gente tem aqui a fita codificadora, né, o sense stand, que é o sentido no qual vai acontecer a cópia, e a fita não codificadora, que é o lado oposto da fita, que aí ele não vai codificar a proteína. Tudo bem até aqui? Vocês estão muito em silêncio. Tá? Então, transcrição é a etapa da cópia do RNA. Agora, a gente vai para a tradução. Então, o que vai acontecer? O que é a tradução? Realmente, o RNA vai ser traduzido, né? O RNA mensageiro vai ser traduzido pelo ribossomo, e aí, nessa tradução, ele vai vai promover a síntese da proteína. Então, é o processo pelo qual a sequência de nucleotídeos e uma molécula de RNA mensageiro especifica a sequência de aminoácidos de uma proteína. Só um minutinho aqui.
E essa parte da tradução, então, ela é realizada pelos ribossomas no citoplasma. Lembrando que os ribossomas são aquelas organelas bem pequenas, estão presentes no interior do núcleo, ou mesmo no citoplasma, disperso no citoplasma, ou agregado ao retículo endoplasmático rugoso, né, que é uma organela responsável também pela síntese, né, de proteínas. Lembrando que o ribossomo, ele tem uma unidade menor e uma unidade maior, tá? Então, ele tem o ribossomo é formado por uma porção menor e uma porção maior. E aí, esse ribossomo, a parte maior desse ribossomo, a subunidade maior do ribossomo, ele contém 3 áreas, 3 pontos que são chamados de sítios ativos. O que é o sítio ativo? É um ponto estratégico, um local estratégico para que elementos possam se ligar nele. Então, quer dizer que quando vem, por exemplo, um RNA transportador, o RNA transportador não vai se ligar em qualquer lugar no ribossomo, ele vai se ligar ou vai ocupar um local específico desse ribossomo, tá? Então, esse local a gente chama de sítio ativo, tá? Então, existem 3 sítios ativos na subunidade maior desse ribossomo. Então, é o sítio ativo E, o P e o A, tá? Então, esses são os 3 locais no qual os RNAs transportadores vão se encaixar nessa subunidade maior. Lembrando que o RNA transportador é aquele que está transportando o aminoácido, tá? É um RNA, é um trecho de RNA que contém lá o aminoácido aqui, né? Marcadinho aqui, tá? Como que isso acontece? Né? Então, assim, no geral, o processo de tradução, o processo de tradução, ela contém 3 etapas, que é a fase de iniciação, a fase de prolongamento e a fase de terminação, né? Então, é a fase de início de produção da proteína, depois a parte de prolongamento, né, que é a construção de toda a proteína, e depois a fase de finalização, tá? Senão, ficaria ali produzindo proteínas, e seria de modo muito aleatório. Essa figura aqui, ela explica como que acontece isso, mas é uma figura que não está aparecendo o terceiro sítio ativo, tá? Que é o sítio ativo E. Que esse sítio ativo E é algo que faz pouco tempo que foi identificado pelos pesquisadores, tá? Então, ainda tem muitas figuras ainda que ainda mostram somente os dois sítios ativos, tá? Mas não vai comprometer o entendimento aqui de como que é realizada essa fase de síntese proteica. Então, imagina, tem uma fita de RNA, tá lá mergulhada no citoplasma, né? Então, o RNA é aquela fita, né? Então, tá aqui a fita, e tem as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas do RNA? A, C, G, A e U, né? Então, essas são as 4 bases nitrogenadas. Aí, o que acontece? Tá lá no citoplasma, e aí vem uma subunidade menor, e se conecta, o RNA mensageiro se conecta a essa subunidade menor. Aí vem, ao mesmo tempo, aqui o RNA transportador, que aqui contém aquele códon de iniciação. Né? O que é o códon de iniciação? O códon de iniciação tem 3 bases nitrogenadas que são correspondentes às bases nitrogenadas do RNA. Tá? Lembrando que é formado por uma trinca de bases.
esse RNA transportador, ele contém um aminoácido aqui. E aí, ao mesmo tempo, vem a subimunidade maior, e esse RNA transportador, ele se liga ao sítio ativo P. Tá? Então, ele vai se encaixar aqui no sítio ativo P. Esse é o primeiro aminoácido, que é o aminoácido de iniciação. Se não houver esse aminoácido de iniciação, não tem como ocorrer a tradução do RNA. Tá? Então, eu preciso ter ali alguém informando que, olha, vamos começar o início aqui da síntese proteica. Encaixou. Aí vem aqui outra trinca de bases nitrogenadas, que é o códon, né, o anticódon, ele vem e se encaixa aqui, ó, nesse outro sítio ativo. Aí, ó, ele se encaixou aqui, ó, no segundo sítio ativo, tá? E tá trazendo esse outro RNA transportador contém outro aminoácido ligado a ele. Bom, aí o que vai acontecer? Cada RNA transportador tem o seu aminoácido. Nesta fase, como eles estão muito próximos um ao outro, vai acontecer uma ligação entre esses aminoácidos, que são as ligações peptídicas. Tá? E aí, quem caminha não é o RNA mensageiro, mas o ribossomo que caminha ao longo desse RNA, mensageiro. Tá? Aí depois, como ele vai mudando de posição, quem estava aqui no sítio ativo P segue em direção ao sítio ativo E, e aí do sítio ativo E ele sai. Tá? Então, a proteína, como que as proteínas vão sendo produzidas? Eu imagino assim, algo como as impressoras 3D. Né? Então, aqui o ribossomo, eles agem dessa forma, como se fosse uma impressora 3D. Ele faz a leitura de uma informação, né? Essa informação aqui, no caso, está no RNA mensageiro. A impressora seria o ribossomo, e aí ele produz, né? Sintetiza algo lá, e aqui, no caso, são as proteínas. Tá? Então, ele vai seguir, o processo de tradução, ele vai acontecendo desta forma aqui. Então, quais são as 3 etapas no qual acontece a produção da síntese proteica? Eu preciso do ribossomo, a subunidade menor, maior e o RNA mensageiro. Os 3 se conectam e esse ribossomo vai caminhando ao longo desse RNA e conforme ele vai fazendo a leitura desse RNA, ele vai traduzindo, né? Então, tá o fiozinho aqui vermelho representando a proteína saindo a partir deste ribossomo, né? Então, aí no final da leitura desse RNA mensageiro, tem-se o códon de terminação. Então, aí esse códon de terminação fala, opa, aqui termina a tradução dessa proteína, né? E aí as peças se separam, né, para uma nova síntese proteica. O mesmo RNA mensageiro, ele pode ser traduzido diversas vezes, tá? Então, o RNA mensageiro estando no citoplasma, ele pode transduzir em proteína diversas vezes, até esse RNA começar a apresentar alterações. Então, aqui a gente tem um resumo do que é isso, né? Então, aqui, ó, a fita de DNA. Dentro do RNA, aqui é a fita dupla de DNA. Observe aqui que a fita dupla se abre, né? Tá lá no núcleo, ó, se abre, para que ocorra a formação de uma fita simples do RNA. Tá? Então, isso é transcrição. Quando ocorreu a transcrição, esse RNA sai pelos poros, ó, tá saindo vários RNAs aqui pelos poros da membrana nuclear, vai para o citoplasma, no citoplasma esse RNA mensageiro vai encontrar um ribossomo,
E aí esse ribossomo vai tratar de traduzir esse RNA. Conforme ele vai traduzindo esse RNA, ó, ele vai formando, vai sintetizando a proteína. Então, cada bolinha aqui é um aminoácido, né? E cada aminoácido, então, ó, ele vai formar uma cadeia longa, né? E depois essa cadeia longa, ela pode se reconfigurar em estruturas primárias, secundárias, terciárias, até quaternárias, formando proteínas extremamente complexas, tá? Então, a gente tem aqui uma estrutura quaternária de uma proteína. Possivelmente, isso aqui, a impressão que dá é que o formato disso aqui é uma proteína de transporte, né? Na proteína de transporte tem um poro, e que vai permitir, então, a passagem, por exemplo, de aminoácidos que estejam no meio extracelular para o meio intra, né, a presença de glicose, tá? Então, quando se fala de síntese proteica, é qualquer elemento que faz parte da própria célula, ou de elementos também da matriz extracelular. Tudo bem até aqui? Aqui eu deixei um exercíciozinho para vocês fazerem, tá? Mas não faz se quiser, tá? Eu só deixei aqui para deixar como algo para vocês estudarem aqui, tá? Explicar o mecanismo de transcrição, mecanismo de tradução e qual é a importância das proteínas, tá? Então, isso aqui vai servir só para ajudar a estudar. Tudo bem? Eu tentei fazer um compilado bem simples, assim, do que é a síntese proteica, tá? Então, a síntese proteica, ela vai depender de quem? Vai depender da presença do RNA mensageiro, do ribossomo e do RNA transportador, que o RNA transportador, ele está transportando o aminoácido que foi captado lá do meio intracelular. Professora, volta no slide 27, por favor. Sim. Nessa união aí, que tem a subunidade maior e a menor, eles juntam ali no ribossomo, e aí eles entram dentro do ribossomo, porque fica sempre tem duas ali, né? Mas são três, na realidade, né? Com ribossomo. Elas entram, uma entra para dentro do ribossomo? O ribossomo. Então, isso daqui é um ribossomo. O ribossomo, ele é composto por duas partes, uma subunidade menor e uma subunidade maior. Ela só é ativa quando essas duas peças estão conectadas, né? Então, existe um ponto que é chamado de sítio de ligação, onde essas duas peças se unem. E tem um outro ponto também tem um outro sítio de ligação, onde esse RNA mensageiro vai se conectar à subunidade menor. Então, a leitura, na verdade, o processo da transcrição, quem se movimenta é o ribossomo, né? O ribossomo que vai caminhando ao longo, vai fazendo a leitura desse RNA. Mas, assim, o ribossomo são as duas partes, a subunidade menor e maior. Sim, igual do desenho da 25, é isso, né? É isso que está representando, o desenho da 25. Isso aqui é o ribossomo ativo. É o ribossomo ativo. Tá? Então, a subunidade menor e a subunidade maior. Não, legal, no 28 dá para entender melhor como é que funciona. Ali. No 28 ele resume tudo, né? Ele junta tudo que a gente conseguiu... Né? Parece um mar, né? A gente junta tudo que a gente viu nessas etapas anteriores. E aí, aqui, na parte de alongamento, né? Quando fala alongamento, é alongamento mesmo da proteína, tá? Então, é a parte de alongamento da proteína, e não ao longo do ribossomo. E a terminação é quando vem o RNA transportador stop, né? Que é aquele que vai encerrar a leitura do RNA mensageiro. Então, fala assim, olha, aqui termina a síntese proteica. Aqui começa, e ali termina. E aí liberam as três partes, né? Volta para o citoplasma, aí a proteína vai para onde ela precisa ir,
e aí esse ribossomo que ficou livre, se ele manter a sua integridade estrutural, ela pode fazer a leitura, né, fazer a tradução de outro RNA mensageiro, ou do mesmo. Isso não para nunca, né? Igual aquele processo que a senhora falou da molécula de titina, tem 25 mil aminoácidos. Sim. Isso é constante? Esse trabalho aí nunca para? Olha só, a velocidade com que ele trabalha é nessa síntese proteica, se eu não me engano, são 15 aminoácidos por segundo. São 15, né? São mais ou menos a produção de 15 aminoácidos por segundo. Então, é muito rápido. Interessante. Então, a gente está aqui tranquilo, achando que está tudo acontecendo de uma forma muito lenta, um processamento extremamente rápido. E, ao mesmo tempo que existem elementos que estão sendo sintetizados, como a gente tem esse processo do envelhecimento, algumas estruturas também estão sendo degradadas. Tá? Então, existe aí um processo de reciclagem das estruturas. Então, por exemplo, um aminoácido que estava compondo aqui um canal iônico, né? Se essa proteína começar a apresentar defeito, ela vai ser substituída por outra. E não é que essas moléculas, esses aminoácidos serão perdidos, não, elas serão reutilizadas para um novo. Isso aqui vai ser degradado para ser reutilizado novamente. É um processo, assim, bastante complexo, né, que acontece no nível celular. Não, legal, professor. Obrigado aí pela explicação. É um outro mundo, né? É bem complexo o negócio. Sim. Mas, assim, é o que eu falo para vocês, né, é para vocês terem o entendimento de que isso existe, né, então, quando a gente vê no momento que a gente está vivendo agora, né, então, quando fala assim, por que não sai a vacina logo, né, então, pensa, né, para chegar neste nível, para avaliar, estudar neste nível, é bastante, é demorado, né, assim, não é muito simples, né, então, por isso que eu falo, a vacina vai demorar para sair, né, porque o processamento é lento. Aquele slide da fita, aquele slide da fita, professora, que é só um lado de fita, né? Um lado da fita? Isso. Qual? Não lembro o número do slide agora, que é só um lado que faz o processo de proteína. Da síntese. Não, acho que tá mais para baixo. Aqui? Esse. Sim. Esse é só esse lado interno aí, na fita codificadora. Então, o que acontece? A fita do DNA, ela é dupla, né? E aí, vem o que acontece? Então, ela tá lá no núcleo, é uma fita dupla, e ela precisa ser aberta, né? Então, quem vai abrir, na verdade, tá vendo? Isso aqui é um ribossomo. O ribossomo também está lá no interior do núcleo. E ele que também vai ser, como ele é responsável pela síntese proteica, ele também vai ser responsável pela síntese do RNA. Né? Então, ele é uma impressora, né? Então, ele vai usar também, esse ribossomo vai ser utilizado, no interior do núcleo, ele vai ser utilizado para a síntese. Então, ele abre, ele contém uma enzima, que é o RNA polimerase, ele vai abrir essa fita de DNA, porque essa ligação, essas pontes de hidrogênio, né, que são pontes de hidrogênio, tá? Entre as bases nitrogenadas, elas são frágeis. Então, essa RNA polimerase, ela separa essas pontes de hidrogênio, separando o DNA. Estão vendo que tem um lado rosa aqui, o outro lado rosa, e essa fita vermelha é o RNA. E ele vai construindo, então, uma nova fita a partir do modelo de DNA. Uma cópia fiel, né? Fiel assim, né? Uma cópia idêntica
do DNA. Só não vai ser fiel porque o DNA tem a timina e o RNA tem o uracil no lugar. Essa é a diferença. Não, sim, mas o que eu quis dizer, na verdade, da fita, é que, exceto de quando ele está saindo ali do ribossomo, eu vejo que as letrinhas aí, né, o C, A, G, todas as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas sempre tá pro lado direito aqui da fita, né? Exceto na saída, que ela tá torcendo, na verdade, é uma torcida na saída, elas estão sempre pro lado direito, né? O lado externo da fita que tá sempre vazio. Sim, é que na verdade, assim, isso independe de estar do lado direito ou esquerdo. O que acontece é que tem um lado 5 linha ou 3 linha. Aí a sequência sempre vai ser do 5 para o 3 linha. Tá? Então, a formação do RNA ela pode ser de ambos os lados. Porém, como começa o 5 linha, começa desse lado e termina no 3 linha aqui, o outro lado começa com 5 linha, o outro termina no 3 linha. Então, vem a leitura daqui para lá, e o outro vem de cá para lá. Para a cópia do RNA. Entendeu? Danilo? Mostra aí de novo onde que tá 5 linha e 3 linha. Onde que tá? Eu acho que aqui não vai dar para ver. Não dá para ver, né? Não, deixa eu ver aqui. Não vai estar aqui. Não, acho que eu não tenho uma figura que mostre. Não, tá bom, professora, beleza. Aqui, ó. Aqui tem. Tá vendo? Aqui é o 5 linha e aqui é o 3 linha. A fita dupla do DNA. Aí vem o RNA, que ele vai fazer a leitura desse lado aqui, daqui para cá. Aí, para fazer a leitura, para fazer a cópia deste outro lado, ele vem daqui de baixo para cima. Ele pode fazer a leitura de qualquer de qualquer lado da fita. Só que tem um sentido para que isso aconteça. Mas aí ele tem a cópia do DNA. Então, assim, uma outra coisa que também está sendo estudado agora é uma linha de pesquisas que eles chamam de epigenética. Né? Podemos dizer assim, que é uma linha nova de pesquisa que fala assim, tudo que está ali nesse DNA, né, vai determinar o que você é, certo? Determina o que nós somos. Essa informação, ela pode ser alterada? Sim, pode ser alterada, não é? Alterada como? Pode ter o quê? Um erro genético ali, certo? Muitas doenças, na verdade, quando você vai estudar e você vai avaliar, o médico vai falar assim, erro genético. O que é o erro genético? Houve uma troca, né, por exemplo, de uma base nitrogenada, e a troca de uma base nitrogenada vai gerar uma síntese proteica vai fazer uma tradução de uma proteína defeituosa. Né? Mas tirando isso, né, que pode levar a desenvolvimento de doenças, desenvolvimento de patologias. Então, quer dizer que o DNA vai determinar o que nós somos, né? A epigenética, ela fala que comportamentos podem ser registrados nesse DNA. Né? Então, comportamentos podem alterar o nosso DNA, e essa alteração de comportamento não, mas uma aquisição de comportamento, por exemplo, ela pode ser transmitida a partir deste DNA. Né? Uma pessoa que tem olhos de cores diferentes, é um erro genético? Pode ser um erro genético, é uma alteração genética, sim. Sim. Nesse sentido da epigenética, é assim, por exemplo, o neto tem um determinado comportamento.
mas ele não conheceu o avô. O avô tem um determinado comportamento que o neto herdou. Como que se explica? Né? Então, vem a epigenética e ela está trazendo que comportamentos eles podem ser adquiridos e registrados no nosso DNA. Né? Então, por exemplo, como que vocês estão lidando com esse período do isolamento social? De uma forma estressante ou de uma forma tranquila? Se você estiver vivendo de uma forma estressante, esse estresse, ele pode ser registrado no seu DNA e o comportamento pode propagar nos seus descendentes. Então, a gente tem que tomar maior cuidado, né, com os nossos comportamentos, Então, porque pode influenciar, porque ele pode ser registrado nesse DNA, e esse DNA ser perpetuado nos nossos descendentes. Né? Mas a epigenética é um ramo que está estudando isso, né? É bem complexo, assim, eu não entendo ainda muito bem isso não, mas assim, tem fundamento, né? Então fala assim, não necessariamente os comportamentos, eles são propagados porque eu vi o meu pai ou vi o meu avô fazendo, ele pode estar registrado no DNA. É bem interessante. Alguém tem alguma dúvida? Cadê o pessoal aí? Tá muito quietinho aí. Em relação ao RNA, ele sempre está relacionado com transcrição e tradução? Sim, sim. Então, quer dizer, está relacionado com a transcrição, com a tradução, mas ele também pode ser apenas um transportador, como a gente vê aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá vendo? E ele é um transportador de aminoácidos. Tá bom, Que esse aminoácido ele é sintetizado pelo retículo endoplasmático rugoso. A esse aminoácido se liga a esse RNA transportador, e o RNA transportador, então, vai se conectar ao ribossomo fora do retículo endoplasmático para sintetizar uma proteína mais complexa. Entendi. Mas esses são alguns tipos, né, de RNA mensageiro. Tudo bem aí, gente? Todo mundo saiu, né? Ó, deixou ligado aí, saiu, né? Todo mundo dormiu. Estamos aqui. Ah, então tá bom. Tô aqui, professor. Estamos aqui ainda, acompanhando. Aqui também, hein? Gosto de você, gente. Também tô aqui. Professora. Então tá bom. Eu gosto mais de ficar ouvindo, absorvendo. Só absorvendo isso. É complicadinho mesmo, gente, né? Não vou falar que é fácil, não. É complicadinho mesmo. Né? Então, quando a gente fala... Oi. Diga. Tira uma dúvida. No DNA, o DNA ele é de 2 linhas, correto? Isso. Aí, quando ele se torna um RNA, ele vai separar uma das linhas e fazer essa cópia, correto? Isso. O RNA é uma cópia de uma parte de uma fita do DNA. Tá, mas e esse DNA, o que acontece quando ele é dividido? Então, aí o que acontece com esse DNA? Deixa eu voltar aqui para a figura. Então, aí no processo de transcrição, essa fita se abre e depois ela se fecha. Aí continua a fita dupla de DNA. Ela só abre para fazer uma cópia simples, depois ela fecha. Ela permanece. Final... as pontes de hidrogênio se refazem. Mas não no final do ciclo do RNA. Não.
no final do ciclo da cópia, ela fecha, ela se conecta, elas se ligam novamente com as pontes de hidrogênio. No final da cópia. No final da cópia elas se ligam novamente. Ela nunca vai ficar simples. O DNA, ele não vai ficar simples, tá? Ele vai formar novamente as pontes. Ele abre momentaneamente para que seja feita a cópia do RNA e depois ele volta. Isso. Perfeito. Tá ok, então. Obrigado. É isso, gente. Se vocês não têm dúvida. Ô, professora. Sim? Aproveitando que foi comentado aí do vírus, do Covid, em relação à vacina, né? Uhum. Porque o vírus, ele ataca o interior da célula, né? Sim. Então, o Covid, ele entra no interior da célula. E a vacina, então, ela seria uma possibilidade, então, da vacina fazer como se fosse uma transcrição aí, ela ser feita através do RNA? Então, existem diferentes formas para a produção da vacina. Né? Então, utilizando esses RNAs, também seria uma forma de produção de síntese, né? De síntese de anticorpos ou de substâncias inibidoras. Mas, assim, o processo de formação do anticorpo, ele é bastante complexo. Ele é demorado, é complexo, depende também, precisa de células de cultura para essa produção, né? Mas tendo uma cópia para a produção do anticorpo específico, sim. Porque, assim, bom, sou leigo no assunto, né? Não entendo nada direito desse tipo de vacina, essas coisas, mas porque, assim, se a pessoa está infectada, né, ela vai depois produzir o anticorpo, né? Sim. E aí, bom, os cientistas devem utilizar essa parte interna, né, do DNA com RNA. Sim, eles utilizam, sim. Eles utilizam. Eu também não sei te dizer, tá? Todas as formas de síntese da vacina. Eu vi um artigo logo no início, lá em março, que falava de algumas formas de produção de vacina que eles estavam utilizando lá na China, mas também, assim, porque podem existir outras formas, né? Como está acontecendo precisa de uma vacina de forma imediata, talvez eles estejam testando outras formas também de aquisição de anticorpos. Né? Então, não sei te dizer quais são essas outras formas. Porque também é outro mundo, assim, também é uma área que eu não domino, né? Tenho conhecimento bem superficial em relação a isso. Alguma outra questão? Rosalind, você está muito quietinha hoje. Certo? Se não tendo mais perguntas, a gente termina aqui. Tá? Lembrando que na semana que vem, então, a gente faz uma live fazendo um geralzão do que a gente viu até agora, tá? Fazendo uma apresentação oral, 5 minutos cada um, tá? Beleza. Oi, professora. Sim. Posso escolher um tema assim que eu mais familiarizei para fazer esse comentário de 5 minutos? Pode ser. Tem que ser específico. Não, pode ser. Pode ser, Pode sim. ser? Pode. Vai ser bacana, vai ser bacana. Algo que eu tive mais facilidade de entender. Pode sim. Consegue compreender? Igual eu tiro esse assunto e uma base de estudo sobre ele. Sobre? Certo. Desculpa, cortou a ligação. Sim, então, o que eu quis dizer é, tipo, tirar um assunto que eu tive mais facilidade
e tirar um embasamento em cima dele para fazer essa introdução de 5 minutos. Pode ser? Pode sim. Pode sim. Pode. Então, tá bom. O importante é vocês fazerem um comentário oral, tá? Eu gostaria muito de ouvir vocês também. É porque quando a gente fala, a gente aprende. Né? Então, uma forma de, tipo assim, uma sugestão, né? Assim, às vezes a gente tem uma dificuldade para aprender alguma coisa, conversem, né? Conversem com um colega. Né? Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente fala, melhor vai consolidando na nossa memória. Ô, professora. Sim. Então, a nota da regimental vai ser composta pela atividade que a senhora postou lá e essa apresentação oral? Sim, sim. Nessa semana eu vou colocar a composição da R, tá? Porque eu preciso ver direitinho quais foram os fóruns, que eu agora não me lembro de cabeça quais foram os fóruns e as tarefas que foram solicitadas. Tá? Mas é a partir... Tá bom? Mas eu posto lá. Mas são o que vocês já fizeram. Tá? É o que vocês já fizeram, mais essa apresentação oral. Tranquilo. Tá bom? Tá bom. Tranquilo. É bacana então, falar. Amanhã eu mando um e-mail para a senhora, tá? Tá bom, Cristiano, você tá bem preocupado, né? Eu fico preocupado, porque eu tô acompanhando tudo, aí como eu fiquei muito tempo sem acesso, aí eu fiquei preocupado, né? Sim. Não, tranquilo. Você me manda um e-mail para mim que eu verifico lá, tá bom? Tá bom. Obrigado. Boa noite. Quem não postou, gente, de novo, quem não conseguiu postar as outras atividades, me manda por e-mail essa semana, tá? Porque na semana que vem eu já tenho que ter, a gente faz essa apresentaçãozinha oral. E até o final da semana eu preciso postar essas notas no WAE, tá? Então, depois... E aí fica lançada a nota lá. Okay. E aí termina o semestre, né? Até quando que vão as aulas, professor? Então... hoje eu recebi a orientação de que as aulas, né, iriam até o dia 12, e depois a gente fica com as semanas em relação às atividades administrativas. Joia, obrigado. A aula mesmo já acho que termina por essa semana que vem, né? Mas provavelmente o Eduardo vai entrar em contato com vocês de novo e vai comentar mais sobre isso. Amanhã é a aula dele. Tá bom, professor. Obrigado. Tá, boa noite. Tá bom. Então tá bom, gente. Boa noite, bom descanso para vocês e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite.